Só pra começo de conversa, ó, tá permitido hoje gravar de pijama e de cabelo recém-lavado, porque eu acabei de voltar da academia, que agora sou pessoa fitness, só que não. E já são 11 horas da noite, porque eu só consegui sentar e gravar esse vídeo agora, então é isso que vai estar tendo pra hoje. Mas eu vou prender o meu cabelo, vou botar um arquinho e vou ficar bem linda. Porque daqui a pouco vai chover comentário assim: fica mexendo no cabelo toda hora, porque isso distrai, porque isso é irritante, porque não sei o que, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por vocês, eu faço esse esforço de ficar linda assim. Oi, amigos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje foi uma sugestão da Flávia Zayas. A Flávia já foi au pair, agora ela não é mais au pair, mas continua morando aqui nos Estados Unidos. E ela tem um canal super legal aqui no YouTube, que é o Minha Vida Não Americana, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Inclusive, ela fez um vídeo que é sugestão minha, então vai lá ver esse vídeo, que tá muito legal. A sugestão da Flávia, que foi o que vocês claramente estão vendo aqui no título, que é as melhores e piores coisas que aconteceram na minha vida, no meu tempo de au pair aqui. Pra quem não sabe, eu ainda sou au pair aqui nos Estados Unidos. Faz 1 ano e 4 meses que eu moro aqui. Quase 1 ano e 4 meses que eu moro aqui. E aí, quando ela me sugeriu esse tema, eu fiquei pensando, mas o que eu vou falar? Porque eu não sei, assim, sabe? Eu tive que parar, pensar, fazer uma lista, escrever no meu caderninho. Essas coisas, porque é muito louco, sabe? Ao mesmo tempo que parece que eu acabei de chegar, parece que eu já moro aqui há milhares de anos, porque já aconteceram tantas coisas que eu tive que realmente parar e refletir e pensar, caraca, aconteceu tudo isso, gente. E eu não conseguiria colocar assim, só melhores e piores coisas, porque eu acho que existem melhores e piores coisas que acontecem pra todo mundo. Então, assim, de uma forma mais geral, mas também existem melhores e piores coisas que aconteceram comigo, sabe? Que talvez outras au pairs não tenham tido essa experiência, então eu achei legal conversar, falar um pouquinho disso aí com vocês. Então vamos logo, porque tá ficando longo esse vídeo. Começando pelas coisas gerais, e pelas melhores coisas gerais, né? Eu acho que a coisa mais importante que aconteceu comigo até agora, que está acontecendo comigo, é amadurecimento. Eu sinto que eu amadureci de várias formas desde que eu cheguei aqui, principalmente como pessoa, sabe? Mas também na forma como eu lido com a minha... com o meu trabalho, com a minha ética de trabalho, com a forma com que eu lido com os meus chefes. E eu também amadureci numa forma mais pessoal, assim, eu cresci como pessoa. Eu aprendi a fazer coisas sozinhas, coisas que às vezes eu ia, né, pedir pra minha mãe, pro meu pai fazer, porque tava ali, porque era mais fácil, porque eu tinha medo, porque eu tinha vergonha, porque eu não sabia no que ia dar. E aqui eu tenho que fazer tudo sozinha, então eu me tornei muito mais independente, né? Segunda coisa, que pra mim também é incrível, uma das melhores coisas que acontecem durante o ano de intercâmbio, é você conhecer pessoas de todos os lugares possíveis e imagináveis e pessoas de todos os jeitos. Principalmente morando aqui em DC. Aqui nessa região, existem poucas pessoas que são locais, sabe? Que nasceram aqui, que moram aqui, que vão continuar aqui pra sempre, que não vão pra lugar nenhum, que vão ficar aqui de eterno, sabe? Então, aqui tem muito indiano, tem muito mexicano, gente da Europa, gente de todos os cantos, gente que vem, gente que vai, gente que só vem por um dia e vai embora, gente que vem, fica 2 anos e vai embora. Então aqui a gente tem esse caldeirão assim, cultural, e é muito legal você conhecer pessoas que têm uma história totalmente diferente de você, sabe? Claro que nesse meio aí tem aí umas pessoas que são, né, aquela coisa na laranja podre, mas as pessoas você pega e ela faz, né, assim, joga fora. Terceira coisa que eu acho muito legal, pra mim, especialmente assim, de ter feito isso, é conhecer lugares, viajar pra lugares que eu jamais imaginei que eu iria, lugares que eu imaginei que eu iria. Porque, como eu já disse pra vocês, eu não tenho um espírito muito, assim, viajante, sabe? Eu não sou aquele tipo de pessoa que fica assim, ai, eu sonho em ir pro Havaí, eu sonho em conhecer esse lugar, eu sonho em tal, sabe? Eu não sonho em viajar o mundo, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de viajar, existem lugares que eu gostaria de conhecer, mas eu não fico, sabe, morrendo por isso. E aí, às vezes eu paro pra pensar assim, eu penso, nossa, eu não fiz nada aqui, sabe? Mas aí eu reflito e eu percebo que eu já viajei mais do que eu achava que eu ia viajar, já conheci mais lugares que eu imaginava que eu conheceria. E às vezes eu conheci e vi lugares mais do que pessoas que são mais velhas do que eu, e isso é muito legal. Principalmente porque cada lugar aqui é único. Não só aqui, mas qualquer lugar no mundo
é único, sabe? Então você ter a oportunidade de ir num lugar e conhecer as diferentes culturas, as diferentes etnias e, enfim, hábitos, tudo que tá dentro ali de um país, do mundo, do universo, é muito legal. E a quarta coisa que pra mim é muito, muito, muito gratificante de ter acontecido e eu estar conseguindo realizar esse tipo de coisa, estar conseguindo realizar, vocês viram que eu até olhei pra baixo porque eu não tenho certeza se eu tô falando certo. É comprar, fazer coisas, né? Comprar e fazer coisas da minha wishlist. Esse papel aqui, ó, esse papel aqui que eu tenho na minha parede, é a minha wishlist. Então, é basicamente coisas que eu quero comprar, mas também coisas que eu quero fazer, que envolvem dinheiro, por exemplo, ir no show, sabe? No show da Rihanna, eu já fui no show da Rihanna, eu fui no show da Beyoncé, esta semana eu vou no show do Coldplay, e foram coisas assim que eu nunca imaginava que eu poderia fazer na minha vida, sabe? Morando lá no Brasil, e quando eu vim pra cá e vi que, né, quando eu fico sabendo que vão ter shows, eu falo, quê? Não, vou ter que botar na minha lista porque eu vou fazer isso agora. E tem coisas ali, principalmente materiais, eu sei que não faz, que assim, coisas materiais não são essenciais, mas fazer o que? Fazem a gente feliz. E tem coisa aqui que é muito mais em conta comprar e que eu consegui já comprar essas coisas aqui. Por exemplo, o meu notebook agora tá quebrado, tá tudo lascado, porque eu não sei lidar com o notebook, mas eu consegui comprar meu notebook, eu já comprei o meu iPad, eu já comprei meus tênis que eu queria comprar, sabe? Eu comprei meu power bank, coisas que parecem bobas assim, sabe? Mas que no Brasil eu não conseguiria comprar e aqui eu consegui. Agora sim, coisas mais específicas que aconteceram comigo que eu fiquei tipo super feliz, sabe, que isso aconteceu. Uma das coisas que mais me traz felicidade, assim, que eu fico... eu sou uma pessoa assim muito emotiva, sabe? Então toda vez que isso acontece eu tenho vontade de chorar. Por dentro eu choro um pouquinho, mas por fora eu não choro. Porque, né, tem que manter a compostura. É quando as kids fazem algo fofo, assim, sabe? Algo que é pra mim, algo especial. E isso, querendo ou não, faz você se sentir amada, sabe? A gente às vezes passa por tantos momentos de estresse aqui e se sente tão sozinho e às vezes às vezes não, é sempre gostoso sentir que aquela é uma pessoa que você se dedica tanto, sabe? Que no nosso caso a gente cuida das kids, então a gente vive pra elas aqui, né? Sabe reconhecer isso de alguma forma. Então, por exemplo, vou contar uma historinha. Senta que lá vem a história. Outro dia eu tava com o meu kid aqui em casa, só eu e ele, e eu vim aqui no meu quarto arrumar umas coisas. Eu não sei se a gente ia sair, era alguma coisa assim. Eu vim aqui no meu quarto arrumar umas coisas e os sapatos deles ficam aqui perto da porta do meu quarto, que é do lado da garagem. E aí o meu kid falou assim, eu vou de chinelo, mas meu chinelo tá muito pequeno pra mim. Aí eu falei, é verdade, então vai lá pôr o sapato. Ele falou, eu vou, mas Marina, quer saber de uma coisa? Eu achei tão fofinho, ele veio assim com o chinelinho dele, esse chinelinho, e falou assim, Marina, você quer guardar isso com você pra você nunca esquecer de mim? Ai, meu Deus. Quase que eu chorei. Quase que eu vou chorar agora também. Eu achei isso tão fofo, tão fofo. E ele falou, sabe aquela vozinha de criança? Ele quem conhece meu kid sabe que ele tem uma vozinha de bebezinho assim. Ai, gente, eu achei tão lindo isso. Tão fofinho. A minha kid, ela vive me dando as coisas dela assim. Nossa, gente. Ficou um pouco vermelha aqui, fia. Desculpa aí, pessoal, deu uma choradinha aqui básica, mas essa vermelhidão não é só da choradinha. Não sei porque tá assim. A minha kid, a menina, ela sabe que a minha princesa favorita da Disney é a Bella. E aí, ela tem várias coisas das princesas e tal, e ela tinha essa Bella aqui. E aí, um dia do nada, ela veio e falou assim, Marina, eu sei que você gosta da Bella, então pega pra você, pode ficar pra sempre. Aí eu falei, meu Deus, não acredito. Aí eu deixo a Bella ali perto das minhas coisas, perto dos meus porta-retratos, perto das fotos dos meus amigos e tal. E toda vez que ela entra aqui, ela fala assim, você deixa a Bella aqui? Aí eu falo, deixa. Que fofinho. Ela, na verdade, ela sempre lembra, assim, ela tem um gênio meio forte, mas no fundo, ela é boazinha, assim, sabe? E aí, ela, toda vez que eles viajam, ela sabe que eu gosto de trazer alguma recordação dos lugares que eu vou. E aí, ela sempre me traz alguma coisa, e geralmente é Globo de Neve. Então eu não sei como que eu vou fazer pra levar isso aqui pro Brasil, porque eu gosto de colecionar postcards, mas, né, cartões postais. Mas ela gosta de me trazer Globo de Neve. Então quando ela foi pra Nova York com a mãe dela, uma das vezes ela trouxe esse Globo de Neve aqui, que tem praticamente todos os... Não praticamente todos, né, mas várias coisas importantes de Nova York.
E esse aqui foi o primeiro que ela me deu, que foi o de Austin, no Texas. Que ele é de glitter, na verdade. E eu achei muito fofo, e esse aqui é o formato do Texas. E aí, eu acho muito engraçado que às vezes ela chega quando eu não tô em casa e ela não entra no meu quarto. Ela deixa do lado da minha porta, assim, sabe? E às vezes deixa com um bilhetinho, tipo, ai, for you, Marina, love. E aí, né, ai, que boba! Outras coisas bem específicas que, na verdade, estavam lá nas coisas gerais, mas que essas viagens em específico vão ficar gravadas assim em mim pra sempre. São uma viagem pela Califórnia, que era o único lugar que eu sempre tive sonho de conhecer e poder dirigir de San Diego até São Francisco, sabe? É uma coisa que eu nunca vou esquecer. E também Nashville, que era um lugar que eu não tinha expectativas, mas que eu cheguei lá e, gente, esse lugar tá no meu, assim, ó, top 3 das minhas cidades. Se não tiver no primeiro lugar dos meus lugares favoritos aqui, é o melhor lugar desses Estados Unidos da América. Sério. Visitem Nashville se vocês tiverem oportunidade. E principalmente porque Nashville foi a minha primeira road trip, a minha primeira viagem de carro com as minhas amigas, assim. Viagem mesmo, sabe? Que a gente teve que dirigir horas, a gente teve que dirigir 10 horas pra ir e 12 horas pra voltar, porque a gente pegou trânsito, né? Então, por isso que pra mim ficou tão especial. E eu acho que outra coisa bem legal que aconteceu, pelo menos comigo, foi que eu me senti tão bem aqui desde o momento que eu cheguei. E principalmente eu me senti muito bem comigo mesma, porque eu consegui entender tudo que as pessoas falavam, sabe? Eu sei que nem todo mundo tem um inglês bom, sabe? Quando chega aqui, mas por que eu tô falando tanto, sabe? Eu sei que nem todo mundo tem inglês bom quando chega aqui, e eu tinha muito medo de não entender as coisas quando eu chegasse aqui, de ficar tipo, hã? O que você tá falando? O que tá escrito naquela placa? O que é isso aqui? E eu entendi a maioria das coisas, e poder me comunicar, assim, logo que eu cheguei, foi uma coisa que pra mim foi, como é que eu posso dizer, inflou um pouquinho o meu ego, sabe? Eu me senti super bem comigo mesma, tipo, nossa, é uma coisa que eu domino, sabe? Eu não sou, tem várias coisas que até hoje em dia me escapam, mas que eu consigo fazer de tudo aqui, eu me sinto em casa. Agora, partindo pras piores coisas, gente, esse vídeo tá comprido, mas vocês me perdoem, porque, olha, são muitas coisas que não são pra falar, né? São coisas importantes, então eu tenho que passar essas coisas assim pra vocês. Agora, das piores coisas, tem coisas que são bobas, assim, são chatinhas, mas que dá pra superar, e tem coisas que realmente mexem muito com a gente, sabe? Deixa a gente muito triste. Ou nervosa, ou whatever. Então, da primeira das coisas gerais, o que pega bastante, assim, pra mim, é perder momentos importantes, sabe? Eventos importantes lá no Brasil. Então, por exemplo, eu perdi o nascimento do meu primo, eu perdi o casamento da minha prima, se bem que aí não foi culpa minha, né? Porque ela ficava falando que não ia casar. Aí eu vim pra cá, aí ela quis casar. Daí eu fiquei, ué. Mas eu perdi o nascimento do meu primo, o casamento da minha prima, festa, sabe? Almoço de domingo. Às vezes minha mãe posta lá no Facebook, eu não sei porque ela faz isso comigo, que ela fica postando as fotos que ela faz lá no Facebook, lá das coisas, das comidas que ela faz. E eu fico... E eu aqui, comendo uns troços congelados. Segunda coisa muito chata que acontece com praticamente todas as au pairs é passar momentos de estresse, e pra algumas, infelizmente, isso acontece todos os dias. Eu fui muito abençoada, tenho uma família que me trata super bem. Eu brinco com a minha mãe que às vezes minha host family me trata melhor do que ela, meu pai. Eles são muito bons comigo, mas as minhas kids não são fáceis. Nos vídeos, assim, eles estão fofinhos e tal, mas eles não são crianças fáceis de se lidar. São crianças muito amorosas, são crianças muito fofas quando eles querem ser, mas quando eles querem ser capeta... Ai, meu Deus. E eu sou uma pessoa, como eu já disse, eu sou uma pessoa muito emotiva, tanto pra bem, quanto pra ficar feliz e chorar e tal, quanto pra mal, de ficar estressada. E não se esqueçam que eu sou ariana, então, né? Quando eu fico estressada, minha filha sai destruindo metade da casa, e aí eu fico com aquilo em mim, assim, parece que eu vou infartar. E terceira coisa que eu acho bem chatinha aqui, assim, é que algumas pessoas, elas tratam au pairs, não só au pairs, mas eu sinto bastante às vezes quando a gente fala para as pessoas que a gente é au pair, que eles agem como se fossem superiores, sabe? Tem gente que já é assim,
Mas tem gente que só de saber que você é imigrante, que você tá fazendo um trabalho inferior, um trabalho, na visão deles, menos merecedor de respeito, eles te tratam como se você fosse uma pessoa inferior, e eu acho isso o ó de ridículo. E falando nisso, eu até postei isso no Snapchat, eu já vou partir para as coisas específicas, isso faz parte das coisas gerais, mas é parte das coisas específicas também. Quem me segue no Snapchat, se você não me segue, tá aqui embaixo no Snapchat, mas enfim, não é isso que eu ia falar. Eu postei lá um desabafo de uma coisa que bem chata que aconteceu comigo semana passada, que foi o episódio do biquíni. Eu sempre vou de biquíni não, de maiô pra piscina com as minhas kids, porque eu não gosto de usar biquíni, eu acho desconfortável, eu me sinto desconfortável usando biquíni, principalmente quando eu tô trabalhando e outra, eu tenho que me mexer muito, né, quando eu tô com as kids na piscina, porque eu vou nadar com eles, então eu gosto de usar maiô. E aí eu fui pra piscina com a minha kid de meu maiô, que eu só tenho um, que eu sou pobre, né? Não esquecer disso, que eu sou ao pur. E o meu biquíni tava sujo, então eu fui o meu biquíni não, caramba. O meu maiô estava sujo e eu fui de biquíni. E eu não gosto porque de roupa que me aperta, nem pequena, nem nada. Então eu fui com um biquíni que cobria a bunda, que cobria os peitos. Só que, gente, vamos combinar que eu não sou a pessoa mais magra do universo, né? E também eu sou brasileira, então imagina que o quadril é 2 vezes o tamanho do ombro, né? 2 vezes a largura do ombro. E aí eu cheguei na piscina e aí as salva-vidas, 2 salva-vidas me chamaram de canto na frente da minha kid. Me chamaram assim, fizeram meio assim, vem aqui. Aí eu falei, oi, o que foi, né? E ela falou assim pra mim, desse jeito, você não tem nenhuma roupa assim, nada pra se cobrir, não? Aí eu fiz, quê? Mas por quê? Aí ela vira e fala desse jeito pra mim. É porque esse biquíni é muito pequeno e tem criança em volta. Eu fiquei tão puta com isso que a mulher falou, mas tão puta que eu não consegui nem responder. Eu saí pisando duro, mas eu fiquei tão nervosa, não pelo que ela falou, porque eu entendo, sabe, que a cultura deles, eles não gostam muito, assim, que usem biquíni e tal. Até às vezes a minha kid, ela não usa biquíni só, ela usa um tipo de biquíni que é uma camisetinha e um shortinho, sabe? Mas eu fiquei muito enfurecida, assim, com muita raiva da forma como ela falou comigo. E principalmente porque não tinha só eu de biquíni e que tinha outras pessoas que estavam com um biquíni muito melhor que o meu e ela não falou com elas. E eu fiquei muito emputecida da cara. Segunda coisa bem chata, que eu já postei isso aqui no canal, foi um dos meus primeiros vídeos, então eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês também. Foi que eu bati o carro da minha host family, eu acho que foi na segunda, não, se não foi na segunda, foi na terceira semana que eu tava aqui. E foi exatamente um dia antes do meu aniversário. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Na frente da minha host mom ainda, né? Porque eu só chorava. E ela ficava, para de chorar, não para de chorar. Eu entendo, não precisa ficar assim, não é culpa sua, fica tranquila e tal. Mas mesmo assim, nossa, porra, um dia antes do meu aniversário, cara. Terceira coisa que aconteceu aí quando eu fui pra New Orleans, que foi um pouquinho assim, tenso. É que, como é que eu posso dizer assim, de uma forma resumida e clara? Eu dei um PTzão no domingo e tudo que entrou no sábado saiu no domingo e eu achei que eu ia morrer. E isso me aconteceu onde? Bem no meio do restaurante. Não se preocupem que não aconteceu nada no meio do restaurante, mas quase foi. No meio do restaurante, tive que sair correndo e larguei bolsa, cadeira, saí correndo e fui pro banheiro e quase morri lá. Mas tô viva, agora eu tô bem. E última coisa, chata, não chata, mas estressante que aconteceu aqui comigo, foi que as minhas kids, teve uma época aí, acho que foi no começo do ano, que as minhas kids ficaram doentes por umas 2 semanas. E eu acho que meu host dad estava viajando, eu não me lembro direito. Eu sei que assim, tava uma loucura aqui. E alguns dias eles ficaram em casa, alguns dias um ia pra escola e o outro ficou em casa, e aí no outro dia o outro ia pra escola e o outro ficava em casa. Eu sei que nessas 2 semanas eu fui chamada pra ir na escola, me ligaram da escola 3 ou 4 vezes pra eu buscar eles mais cedo. Tanto que quando eu cheguei na recepção, na última vez, a moça da recepção falou assim: ah, você veio buscar a menina? Eu falei, não, eu vim buscar o menino hoje. Ela, mas de novo? Porque foi foda. Foi foda. E aí, assim, tive que levar em médico 3 vezes, sabe? No período de 2 semanas, tive que levar no médico. Eu com 2 crianças doentes, uma chorando, a outra tossindo, a outra quase se morrendo de espirrar, a outra com dor de barriga. E aí,
sabe? Foi uma loucura e tive que buscar remédio e não tinha ninguém em casa e eu tive que ficar ali fazendo malabares com criança e remédio por 2 semanas. Isso foi bem estressante, mas eu fui recompensada no final. Meu avô Simão foi super legal comigo, me agradeceu horrores, mas mesmo assim, não quero mais. Bom, gente, é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu queria passar assim com mais a fundo algumas experiências pra vocês, porque ficar falando só de forma geral, genérica e tal, qual é o ponto do canal, né? E outra, né? Vocês sabem que eu não consigo falar pouco, tem que falar. Então, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui pra mim e deixa comentários caso você já seja au pair e você tenha acontecido alguma coisa boa, alguma coisa legal, o que já aconteceu de bom e legal com você no seu intercâmbio ou qualquer tipo de intercâmbio que você tenha feito. Deixa aqui embaixo pra mim que eu vou adorar ler esse tipo de comentário, saber que eu não tô sozinha no universo sofrendo e sendo feliz, mas também sofrendo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!